Vamos para mais uma videoaula de História da América. O tema de hoje é a América Espanhola. Vamos partir do ponto que europeus chegaram na América, os espanhóis encontraram astecas e incas, maias já estavam extintos, não se esqueça. Os portugueses encontraram os tupis e os macro-gês. E aí, cada um desses grupos, cada um dessas nacionalidades, espanhóis e portugueses, vão desenvolver um tipo específico de colonização. Sim, os espanhóis vão explorar e trabalhar, e organizar e administrar de uma forma, no que a gente vai chamar agora de América Espanhola. E os portugueses vão se organizar, vão administrar, vão controlar de uma forma diferente o que a gente depois vai chamar e vai estudar de América Portuguesa. Nessa videoaula de agora, nós vamos ver como foi o comportamento dos espanhóis, como é que eles transformaram essa América pré-colombiana, os impérios astecas e o Império Inca. Como é que os espanhóis conseguiram vencer, se impor e como é que eles colonizaram? É isso que nós vamos estudar agora. Fica comigo até o final que você vai entender tudo sobre a América Espanhola. Eu começo com esse mapa que é para você já visualizar o tamanho da América Espanhola. Tratado de Tordesilhas deu todo esse pedaço, todo esse território que está achurado de vermelho, Você tem a Espanha aqui, alguns territórios na África, aqui na Ásia também, mas a gente fica para outro momento esse alcance da Espanha aqui. O nosso foco aqui agora é a América Espanhola. Tudo que você está vendo pintado de vermelho na América era de domínio, era de controle espanhol. Vamos seguir. Se a gente pudesse dividir, usar uma linha do tempo como essa que eu estou usando, nesse slide, para você visualizar as fases desde a chegada até o domínio, na verdade até a independência da América Espanhola, nós teremos essa linha do tempo. Primeiramente essa parte cinza, de uma América antes dos espanhóis, chamada de América pré-colombiana, formada principalmente, não só, mas principalmente por astecas, maias e incas, maias já extintos, já foi tema de outra videoaula, então nós não vamos conversar disso de novo. Em 1492 chegam os espanhóis. Então esses primeiros anos, desde a chegada, esses primeiros 2 anos, eles podem ser chamados de fase da descoberta. Nada mais coerente, galera? Os espanhóis chegaram, desembarcam ali na ilha de Cuba, conhecem só um pouquinho do território. Cristóvão Colombo volta para a Espanha, depois vem para a América de novo, com mais pessoas para poder explorar o continente, Ele nem sabia que era um continente ainda, não chegou a afirmar isso. Américo Vespúcio é quem será o responsável por convencer o rei espanhol e a população mundial, de que se trata de um novo continente. Mas são 2 anos descobrindo esse território. Depois, a decisão é de conquistar. Encontramos essas terras, queremos conquistar, queremos dominar, queremos explorar. E aí essa segunda fase é chamada de fase da conquista, que será bem sucedida. Já vou dar um spoiler. Os espanhóis conseguem conquistar esse território, conseguem vencer astecas e incas. Como? Daqui a pouco você vai entender. Veja que essa segunda fase é um pouquinho maior, ela vai mais ou menos de 1494 a 1541. Uma vez finalizada, bem sucedida a conquista, começa a colonização. Aí a Espanha vai nadar de braçada, vai tirar recurso daqui da América, vai levar muito ouro, muita prata daqui, vai se enriquecer às custas da América.
E aí nós já estamos na terceira e última fase da América Espanhola, que é o processo de colonização, a fase de colonizar mesmo, de explorar. E sim, é a última fase da América Espanhola, sim. Eu não me precipitei, eu não me enganei. Veja que eu coloquei aqui no final dessa linha do tempo o século XIX. Por volta de 1800 e alguma coisa, essa colonização será finalizada. Os americanos, as populações nascidas aqui, os descendentes de espanhóis, vão colocar um ponto final na presença da metrópole espanhola aqui. E aí vão proclamar as suas independências e novos países vão começar a surgir, cada um a seu tempo. Aí você vai ver surgir o Paraguai, o Chile, a Argentina, o Uruguai. Isso também será tema de uma outra videoaula. É só para você visualizar toda a linha do tempo, todas as fases disso que a gente está chamando de América Espanhola, que é o tema dessa videoaula. A América Espanhola vai começar em 1492, colocando um fim na América pré-colombiana, e ela vai durar até o século XIX. Não dá para colocar um número, uma data, um ano exato, 1810, 1820, porque cada país vai conquistar a sua independência da Espanha num determinado ano. Então, por isso eu coloquei o século. No século XIX, essa colonização se finaliza. A partir de agora, então, essa linha do tempo está sendo meu script, né? Você já está vendo nessa linha tudo que nós vamos tratar nessa videoaula de agora. Nós passaremos por cada uma dessas fases que está nessa linha do tempo. Então, comecemos. Na fase da descoberta, a menor, a mais simples, a de mais fácil compreensão. Conforme eu já disse, né? O pouco que eu já disse já é suficiente para você entender. É uma fase em que Cristóvão Colombo chega, percebe que tem terra aqui, volta para conhecer e ele começa a ir mais longe. Se ele tinha chegado só ali na ilha de Cuba, ele vai voltar para fazer viagens mais longas, mais extensas, exatamente para conhecimento do território. E nessas viagens, né, nessa vibe de descobrir, Cristóvão Colombo acaba encontrando os nativos da América, os astecas e os incas. Aí vai ser nesse momento que vai acontecer esse contato inicial com os nativos. Tendo acontecido esse contato inicial, que é o nosso ponto de partida, os europeus tendo chegado, já tendo uma galera morando aqui, e agora? O que nós vamos fazer? O que vai ter? Esse encontro acontece, qual é o próximo passo? Qual é o próximo capítulo da história? A Espanha decide colonizar, decide conquistar. Ah, então já tem gente morando nesse lugar aí? A gente conquista, sem problema. A nossa próxima missão agora, nossa missão era navegar, né? As grandes navegações. Agora a nossa próxima missão é conquistar. Então, a partir de 1494, tendo um rei espanhol decidido que esse território descoberto seria conquistado e explorado, ele vai partir para essa missão. Eu preciso te contar que apesar da decisão do rei de conquistar e de explorar esse território, ele não gasta dinheiro com esse processo de conquista. Ele vai meio que terceirizar, ok com essa palavra? Ele não vai financiar, não vai bancar esse processo de conquista. Falando mais abertamente aqui, ele não vai gastar grana, galera. A verdade é essa. O rei da Espanha, senhor Fernando de Aragão, vai dar autorizações para terceiros, para espanhóis da sua confiança. É claro que ele não vai sair liberando todo mundo, né? Espanhóis da sua confiança serão autorizados a ir para a América, fazer esse processo de conquista, enfrentar os nativos, se for preciso negociar com eles e estabelecer a presença espanhola naquele lugar. Esses homens, esses espanhóis autorizados, são chamados de adelantados. Por exemplo, Cristóvão Colombo teria sido um adelantado. Ele foi um autorizado lá no início, em 1492, a vir para cá, não necessariamente para a América, porque ele nem sabia que a América existia,
mas ele foi autorizado pelo rei. Nesse caso, a viagem do Colombo até teve um financiamentozinho, mas os próximos que virão, como o Hernán Cortés, o Francisco Pizarro, esses caras não terão grana, eles vão ter que bancar. O rei vai dizer, olha, vai, faz o serviço, se você encontrar grana, algum recurso que vai dar grana lá, fique à vontade para explorar. As terras são do meu poderio, né? O Tratado de Tordesilhas já deu para mim esse negócio, essa terra é da Espanha, mas eu estou autorizando vocês a irem em meu nome, com os recursos de vocês, com recursos próprios, conquistar esse território. Cada adelantado desse, claro que aqui eu trouxe exemplos, né? Não são apenas 3 homens da confiança do rei da Espanha, são mais adelantados, mas aqui apenas para exemplo. E na verdade o mais famoso, os 2 mais famosos, mas o mais famoso, que se tem mais história, é esse cara, o Hernán Cortés, porque ele teria tido contato com os astecas, e aí conversou com o Montezuma, mas é claro que tem outros, são só exemplos aqui, tá, galera? Cada um desses adelantados vai receber um documento, um papel, autorizando oficialmente a vinda deles para a América. E esses documentos eram chamados de capitulações. Nessas capitulações, nesses documentos assinados pelo rei, continham todas as regras, direitos e deveres de cada um desses adelantados. Era direito de cada adelantado explorar. Se tiver grana aqui, se tiver como fazer grana, vocês fiquem à vontade. Eu estou autorizando vocês até enriquecerem nessa terra. E isso realmente vai acontecer. Tudo que vocês usufruírem, tudo que vocês produzirem lá na América, eu quero apenas 20%. Regra, agora é um dever. Se o cara tem o direito de explorar, de enriquecer, de tirar dinheiro daqui, ao mesmo tempo ele tem o dever de pagar imposto para o rei. 20% de toda a renda que ele conseguir fazer aqui no território da América, ele tem que pagar, ele tem que repassar à coroa. Detalhe, isso na verdade vai ser estipulado depois. No início, a coroa libera, vão adelantados, sigam, cumpram a missão de conquista, eu confio em vocês, eu autorizo vocês. Por outro lado, quando se confirma que aqui na América tem ouro e tem prata, aí a coroa vai se interessar e vai aumentar uma regrinha. Opa, senhores adelantados, não vou retirar de vocês o direito de se enriquecerem, de explorarem a terra, de trabalharem e ganharem dinheiro aí. Não vou tirar isso. No entanto, vocês não podem, não devem trabalhar com ouro e prata. O monopólio do ouro e da prata é da coroa. O que isso significa, galera? Pólio, poder. Apenas um poder havia sobre o ouro e a prata. De quem era esse poder? Do rei. Isso significa que apenas a coroa poderia trabalhar com a mineração. Muito esperto o senhor rei da Espanha, porque muito ouro e muita prata foi encontrado na América. E ele já cresceu o olho e falou, epa, esse aqui não, esse é só meu. Se você quiser trabalhar com agricultura, com comércio, com qualquer outra coisa, mas o ouro é meu. E aí, essa dupla de espanhóis autorizados, nomeados pelo rei, da confiança do rei, mas esse documento chamado capitulação, no qual haviam direitos e deveres de cada adelantado, essa dupla fez a conquista acontecer. A conquista foi bem sucedida na mão dos adelantados. Eles fizeram acontecer, eles conquistaram. E aí sim, eles fizeram acontecer também esse documento, porque eles exploraram, eles enriqueceram, eles administraram, eles, enfim, fizeram a vida aqui na América, direitos e deveres. E aí eu preciso te contar alguns motivos, uns segredinhos, podemos dizer assim, dessa conquista. Por que deu certo, Jeane? Se eu te lembrar, por exemplo, que só lá
no Império Azteca. Existem estudiosos que desconfiam que havia mais de 200 mil habitantes. Eu já li 200, 300, 400, mas era muita gente, era muito asteca. Imagine que não está vindo 200 mil espanhóis. Eu não tenho 200 mil espanhóis lutando contra 200 mil astecas. E eu nem estou falando dos incas. Vamos fazer uma média aqui. Suponhamos que venham, sei lá, 10 caravelas espanholas. E em cada caravela você tenha 50 homens, né? Ou se você quiser subir, pode subir 100. Vamos colocar 100 homens dentro de cada caravela. Eu tenho 1000 espanhóis contra 200 mil astecas. Eu estou jogando por baixo. 200 mil astecas tirando os incas. Eu estou fazendo uma conta só para você perceber que é muito mais nativo. Qual o segredo então, Jeane? Por que é que os espanhóis conseguiram ganhar? Por que é que eles conseguiram conquistar? Numericamente, os nativos estão em vantagem. Aí eu te apresento essa lista que já apareceu nos meus slides. Essa lista explica a vitória, as vantagens que os espanhóis tinham diante dessa população muito maior, essa população nativa muito maior. Primeiro, as armas espanholas são mais poderosas que as armas astecas e incas. A cavalaria espanhola era desconhecida dos nativos americanos. Um nativo americano nunca tinha visto um cavalo. Inclusive, eles se espantavam não só com o tamanho, com a agilidade de um cavalo, né, com o uso que se fazia do cavalo. Eles se espantavam com o desmonte, sem zoação, galera. Quando o homem estava em cima do cavalo, a hora que o homem descia, isso espantava, admirava o nativo, porque ele achava que poderia ser uma coisa só, né? Como se fosse um minotauro, né? Metade homem, metade cavalo. Ele poderia pensar isso, não, e não era, e desmontava, então isso deixava ele com medo, isso espantava. E sem falar que o cavalo, já na Europa, era uma estratégia de guerra, né? Cavalos correm, cavalos dão agilidade para os lutadores. Os presságios. O que eu estou chamando de presságios? Aquelas profecias astecas, aquela sensação 10 anos antes da chegada dos espanhóis, que eles já estavam sentindo que o reino seria destruído. Alguns tinham tido uns sonhos que o lago pegava fogo. O próprio imperador estava com esses presságios, chamou os seus sacerdotes, os seus adivinhos. O que está acontecendo? Eu sonhei isso, tal pessoa me contou isso, o que é isso? E os sacerdotes diziam, parece que o nosso reino será destruído. Isso 10 anos antes de Colombo chegar. Quando os espanhóis chegam, eles acabam achando que é realmente o cumprimento do que eles já estavam pressentindo, né? Do que eles já estavam prevendo. E o que acontece? Os espanhóis são vistos como deuses, porque isso também estava sendo esperado por eles. No meio desses presságios e dessas profecias, eles acreditavam que um dos deuses, já que eles eram politeístas, viria até eles, retornaria para o meio deles. Quando Montezuma vê o Hernán Cortés, por exemplo, quando eles veem os espanhóis, chegou, esse é o Deus a quem a gente esperava. E aí eles se prostram. Que cena triste. Os nativos estão se prostrando diante daqueles que os destruirão. Mas é real isso que eu estou te falando. Esses presságios acabaram, né? Os espanhóis nem esperavam por isso, mas acabaram colaborando com a conquista espanhola. As doenças trazidas pelos europeus, aqui eu vou até incluir portugueses com os nossos índios brasileiros, porque aconteceu a mesma coisa. Eles trazem, por exemplo, a varíola, para a qual eles já têm imunidade, eles já têm defesa, mas que os nativos não têm. Então, doenças que não matavam os espanhóis, matavam os nativos. Doenças para as quais os espanhóis já tinham desenvolvido imunidade, os nativos não, e por isso eles morriam. E por fim, acordos também, a diplomacia também foi usada nessa conquista. Quando os espanhóis percebem, por exemplo, que os astecas lideram outros povos,
eles acabam tentando atrair algumas lideranças dos astecas para influenciá-las a comandar os outros povos a obedecer eles, entendeu? Os nativos vão ser usados como um meio de campo, né, como um intermediário entre os outros povos dominados e colonizados. Com os incas também é assim. Os incas acabam liderando outros povos. Então os espanhóis chegam nos incas, estabelecem acordos para que os incas os ajudem na obediência dos demais povos. Isso também foi usado. E aí essa lista explica a conquista espanhola, o sucesso da conquista espanhola. Eu fecho com uma frase de um poeta latino-americano, o senhor Pablo Neruda, que resumiu nessa frase curtinha o segredo da conquista espanhola. A espada, porque teve matança, teve guerra, teve sangue. A cruz, porque teve também imposição cultural, teve uma conquista cultural, né, religiosa. A religião dos nativos foi trocada, foi substituída, foi desrespeitada, e a fome iam dizimando a família selvagem. A família selvagem seriam os nativos. Pablo Neruda resumiu o segredo da conquista, os motivos do sucesso da conquista espanhola. E aí já estamos então na última fase da presença espanhola, na verdade o início da maior fase, de 1541 até 1800 e alguma coisa, quando os espanhóis vão de fato vir morar na América, trazer família, fazer dinheiro, montar seus negócios, explorar a terra, fazer dinheiro, fazer a vida aqui. E esses espanhóis que vêm morar aqui vão montar uma sociedade colonial. E aqui na América, a sociedade também é estratificada, também é dividida em classe, em estamentos. No topo dessa pirâmide, conforme você vê aqui no meu slide, estão os chapetones, que eram espanhóis natos, nascidos na Europa. Eles vinham da Espanha para exercer as funções públicas de mais alta importância. Cargos de muita importância, de muito poder, só podiam ser ocupados pelos chapetones. Somente espanhóis nascidos na Espanha, nomeados pelo rei, viriam para a América para ocuparem os cargos mais altos. Abaixo dos chapetones, os crioulos, que seria a classe média. Os crioulos são os descendentes de espanhóis, mas eles são nascidos na América. Ao contrário dos chapetones que vêm da Espanha para morar aqui e administrar e mandar e controlar aqui, os crioulos são nascidos aqui. Ou seja, um crioulo é um filho de um chapetone. O chapetone veio com a sua esposa, teve filhos aqui, então o filho desse chapetone é um crioulo. Esse crioulo tem dinheiro? Tem. Esse crioulo tem fazenda? Tem. Esse crioulo ocupa cargos importantes? Sim, não os mais altos. Ele nunca ocupará o cargo do pai dele. Escute isso, isso é importante. Ele nunca será chefe tanto quanto o seu pai era, mas ele ocupará sim cargos de segunda importância, podemos dizer assim, cargos um pouco menores, mas de liderança também. E abaixo, né, na classe baixa, lá na base larga da pirâmide, a classe trabalhadora, os índios, astecas e incas, né, os negros africanos que serão trazidos para a América para trabalhar. Já preciso te adiantar que não se trata da mesma quantidade de africanos que foi trazida para o Brasil, é bem menor quantidade. A principal mão de obra da América Espanhola são os nativos, são os incas e os astecas, são os povos que já estavam aqui. São poucos africanos trazidos para cá. Eu ouso, se a minha memória não falha, eu já li isso em algum lugar, eu ouso arriscar entre 10% e 20% da população apenas. No Brasil isso passa de 50%, 60% da população, né? Então veja, aqui a quantidade é bem menor, mas tem africano também.
E os mestiços, que também eram em pequena quantidade. Quem é um mestiço? É um filho de um crioulo com um nativo, né, com um asteca, é o filho de uma escrava africana com um chapetone. Isso aconteceu muito menos do que no Brasil também. Os espanhóis evitavam a miscigenação. Casamento era só com o espanhol, eles tentavam manter, entre aspas, a pureza da raça. Só em casos raros, assim, escapuliu, mas eles tentavam evitar, ao contrário do Brasil, né? Portugal não colocava nenhuma regra, os portugueses não seguravam isso, então a mestiçagem, a miscigenação no Brasil era mais comum. Na América Espanhola, não, era mais incomum, era mais raro, então você tem menos mestiços. Os índios trabalham nas minas, então na mineração ou nas fazendas. Os mestiços, atividades diversificadas, porque já que ele não é um escravo, né? Ele pode ser um vaqueiro, um capataz, um artesão. Então veja que ele não é tão pobre quanto os escravos, até porque o pai dele é rico, ou a mãe é rica, né? Possivelmente o pai. E os negros vão trabalhar na agricultura nas ilhas caribenhas. Ainda da fase de colonização, a administração territorial. Percebendo que o território americano, né, que a Espanha ficou responsável, que a Espanha conquistou no Tratado de Tordesilhas, era muito grande, uma extensão muito grande, o rei da Espanha decide dividir em pequenos pedaços para facilitar essa administração. Faz sentido, né? Os espanhóis, nesse caso aqui, eles são organizados, eles têm uma boa administração. Território muito grande dificulta. Como é que eu vou controlar quem está lá naquela ponta e na outra ponta? A gente sabe que o Império Romano cresceu por demais e isso dificultou o comando do imperador. Então aqui a Espanha, já percebendo que esse território é grande, não vamos dividir em pequenos pedaços. Para facilitar, a gente manda uma pessoa, um cara da nossa confiança para cada um desses pedaços, para administrar, para nos dar relatórios e a gente ter mais controle. E qual foi o critério? Nós simplesmente vamos dividir usando um rio, uma montanha? Como é que vai ser? Não. Veja que a Espanha tem critério, é organizada mesmo. Nos lugares em que já está pacificado e que o foco agora é ganhar dinheiro, nós vamos fundar vice-reinos, lugares já pacificados. Os astecas já foram acalmados, vencidos, já estão nos obedecendo. Em lugares não pacificados ainda, que talvez tenha algum inca enchendo o saco, desobedecendo, demorando para obedecer, onde é preciso mais presença militar, perceba isso. Quando o rei sabe que aquele pedaço ali é um vice-reino, ele sabe que precisa de pouca presença militar. Se ele já tem notícia que se trata de uma capitania, então ele sabe que é um lugar não pacificado, que ele precisa mandar reforço militar. Olha que interessante, pelo nome do lugar, capitania tal, epa, como é que tá lá? Tá tudo bem? Precisa mandar reforço militar? Porque já tem esse código, esse critério criado. Lá não foi pacificado. Aqui já foi pacificado, então aqui é ganhar dinheiro, o foco agora é a economia, bora explorar a terra. Lá ainda tem que trazer um pouco de presença militar para a gente conquistar por inteiro. E aí eu trouxe um mapinha para você ver. Você tem o vice-reino da Nova Espanha aqui em cima, logo abaixo a capitania de Guatemala. Eu tenho o vice-reino da Nova Granada, vice-reino do Rio da Prata, né? Segundo esse critério. As capitanias, lugares ainda não pacificados que necessitam de presença militar. Vice-reinos, lugares já pacificados, onde o foco já é economia, já é ganhar dinheiro, explorar a terra. Ainda dentro da administração colonial, a Espanha criou órgãos específicos para cuidar da América. Muito inteligente também a Espanha. É óbvio que a Espanha já tinha órgãos, conselhos, ministros lá na Espanha para cuidar de assuntos da Espanha. Só que agora se trata de um novo território que não é pequeno, como a gente acabou de falar. Então a Espanha pensa, opa,
para ficar organizado, nós vamos criar um órgão para cuidar só da América. Nós vamos criar a casa de contratação e essa casa de contratação vai ficar especificamente por conta de assuntos econômicos referentes à América. Tudo que disser respeito à América, tá vindo uma carga de ouro, tem algum escravo lá dando trabalho, a gente está pensando em mudar um tipo de mão de obra, a gente quer trazer uns escravos africanos. Esse tipo de decisão vai ser tomado por esse órgão criado em 1503 e que não ficava na América. Ele ficava lá em Sevilha, uma cidade da Espanha, e de lá vinham as ordens. Por exemplo, foi a Casa de Contratação que estabeleceu a regra do sistema de frotas. O que seria o sistema de frotas? Suponhamos que um navio ou 2 navios estejam carregados de ouro e prata. Já está abarrotado, toda a capacidade de carregamento foi completada. Ele pode seguir viagem para a Espanha, esses 2 navios? Não, porque a Espanha não aceita essas entregas picadas, podemos dizer assim. Apenas frotas poderiam trazer a mercadoria para a Espanha. Então, por exemplo, tem 2 navios carregados, você vai esperar os outros 10, sei lá, os outros 8 serem carregados para vocês virem juntos, ok? Para vocês virem em frota. Qual a explicação disso? Por que a Espanha criou essa regra? Fácil da gente entender, faz todo sentido. Quando eu estou em frota, mais navios junto comigo, eu me fortaleço diante de um ataque pirata. A pirataria era muito comum nessa época. Navios piratas estavam no meio do mar, no meio do Oceano Atlântico, para abordar esses navios cargueiros lotados de mercadoria e roubar a carga. Então é uma segurança a mais, né? Se eu estou em comboio, isso é uma prática de caminhoneiro até hoje, né, galera? Um caminhoneiro sempre procura estar com outro caminhoneiro porque eles vão estar mais seguros. Um pode dar notícia do que aconteceu com o outro. Isso é segurança, mas também tem um segundo motivo. Evitar desvio de carga. Quem garante que o cara, o marinheiro que está conduzindo esses 2 ou esse navio lotado, carregado de mercadoria, não pode desviar? Não pode tirar um pouco dessa carga até chegar na Espanha, né? Então a frota é para um vigiar o outro, um fiscalizar o outro, certo? Regra criada pela Casa de Contratação. Outra regra criada pela Casa de Contratação, a política do Porto Único. Quando essa frota de navios chegasse lá na Espanha, não podia cada navio desembarcar em algum lugar. Eu vou ficar mais para o sul aqui, não, eu vou descer lá no norte, não, eu vou descer lá no porto tal. Não. Todos os navios vindos da América deveriam desembarcar no porto de Sevilha. Ordem, isso é obrigação. Não se tem outro porto para receber as mercadorias vindas da América. Também organização, galera, controle. É mais fácil, né? Chegar tudo num lugar só, aí os fiscais já estão lá, os funcionários da coroa já estão lá para receber. Organização. Nesse ponto a Espanha foi um exemplo, ela organizou direitinho, ela cuidou direitinho das suas terras e da exploração que ela fez aqui na América. Eu tenho um segundo órgão para a administração colonial, criado em 1524, então um pouquinho depois, chamado de o Conselho das Índias. Quando o Conselho das Índias foi criado, ele passou a estar acima da Casa de Contratação, ele passou a ser o principal órgão relacionado à administração da América. Também sediado lá na Espanha, ele não ficava aqui na América, ele estava lá na Espanha e de lá da Espanha ele mandava as regras, ele organizava, ele dava as leis a serem seguidas aqui na América. Tem-se uma separação. Em alguns livros você vai encontrar que a Casa de Contratação cuidava de assuntos econômicos, como por exemplo a frota, né? O recebimento de mercadorias, taxação, impostos, isso tudo, né? E o Conselho das Índias, deixa eu falar disso, esqueci, né? Índias por quê?
Cristóvão Colombo morreu falando que tinha chegado nas Índias, né? Isso acabou pegando e aí a Espanha acabou chamando a América de Índias Ocidentais. Não é a Índia de verdade lá do Oriente, é a Índia do Ocidente, né? Então, Conselho das Índias, mas na verdade seriam as Índias Ocidentais. Volta aqui. O Conselho das... Enquanto a casa de contratação ficava por conta da economia, vão dizer alguns estudiosos, o Conselho das Índias ficava com assuntos mais políticos. Por exemplo, morreu o vice-rei, morreu um chapetone que estava no cargo de vice-rei. Ele era o chefe de um vice-reino, né? Ou então morreu um capitão que era lá de uma capitania ainda não pacificada. Quem vai nomear de novo um outro vice-rei ou um outro capitão? O Conselho das Índias, não a casa de contratação. Porque esse assunto, nomeação de chefe político, né? Nomeação de um capitão ou de um vice-rei, isso não é coisa de economia, isso é coisa de política. Então, quem faz isso é o Conselho das Índias. Mas, eu preciso fazer essa ressalva, você precisa estar atento aqui agora. Podemos até colocar que existe essa separação mais ou menos, mas não impede que aconteça uma mistura de assuntos, de decisões. Pode ser que o Conselho das Índias, como ele está acima da casa de contratação, como ele é o maior órgão, como ele representava os 3 poderes, veja aqui embaixo, ele representa os 3 poderes da América. Então ele tem toda a autoridade. Pode ser que ele crie uma regra que a casa de contratação vai obedecer. Ele invente um novo imposto, ele inventa que agora o sistema de frotas vai funcionar com no mínimo 15 navios, um exemplo. Então o Conselho das Índias poderia criar uma lei, uma regra que a casa de contratação vai ter que seguir. Então veja, então acaba que o Conselho das Índias interferia na economia e tá tudo bem, tá? Pode haver essa separação, casa de contratação e economia, Conselho das Índias políticas, mas não veja isso como muito engessado e muito separado. As coisas podem se misturar um pouquinho, um pode acabar interferindo no assunto do outro. Combinado? E eu tenho alguns órgãos sediados aqui na América. Esses 2 que eu falei são os 2 mais importantes, ficavam lá na Espanha, mas eu tenho órgãos aqui na América, como por exemplo as audiências. O que eram as audiências? Tribunais judiciários localizados aqui na América, presididos, liderados pelos ouvidores. O que é um ouvidor? Um juiz, basicamente um juiz. Eu acho interessante esse termo porque o que um juiz faz? Ouve a versão da defesa e a versão da acusação para ele ter uma sentença, né? Então eu gosto disso. Um ouvidor vitalício nomeado pelo Conselho das Índias. Sim, porque o rei fazia parte do Conselho das Índias. Então, quando eu coloco aqui que esse ouvidor era nomeado pelo rei, tá certinho, é o rei mesmo, mas o rei dentro da sua função no Conselho das Índias. Essas audiências, então, eram o maior órgão aqui da América. Se algum capitão, por exemplo, cometesse algum crime, tivesse algum problema, ele seria julgado por essa audiência. Então veja, nem um capitão ou um vice-rei está acima de uma audiência. Não, a audiência na América é o maior órgão. Para as cidadezinhas ou as vilazinhas que começavam a surgir, a Espanha também determinou que se criassem os cabildos, que seria uma espécie de câmara, uma prefeiturinha local para as vilas que começavam a surgir, para organizar, administrar aquela vilazinha, aquela cidadezinha. Por isso que eu estou te falando para associar didaticamente, por favor, entenda, com uma prefeiturinha. Um cabildo, também chamado de ayuntamiento, era uma prefeiturinha. Para cada cidade, para cada vilazinha, você tem um cabildo. Lembre-se, o cabildo está abaixo da audiência. O maior órgão na América é a audiência. E aqui na América também existe, ao contrário da América Portuguesa, no Brasil você não vê isso, você tem as universidades, as escolas, controladas pela igreja, os padres eram os professores,
que iam ensinar a ler, escrever, filosofia, política, enfim, direito. Essas escolas, essa educação controlada pela igreja era direcionada aos crioulos. Lembra dos crioulos? Os chapetones vinham morar aqui, né? Então os espanhóis vêm morar aqui, aí eles têm filhos aqui. Esses filhos vão crescer na América. E aí? Onde é que eles vão aprender a ler e escrever? Aqui, nas escolas, nas universidades, que a Igreja Católica controlaria, que os padres seriam os professores. Grave isso. Isso é muito típico da América Espanhola. Você não tem isso na América Portuguesa. Portugal não faz isso. É por isso que os filhos dos portugueses iam para a Europa estudar, porque aqui não tinha escola. O contrário da América Espanhola, não precisava ir para a Europa estudar. Aqui tem escola, você pode ficar aqui. E agora o nosso último tópico dentro da colonização, a economia. Eu tenho basicamente dois tipos de atividades econômicas, a mineração e a agricultura. Daqui a pouco a gente chega em agricultura. Vamos começar com mineração porque é a principal atividade. A que enriqueceu a Espanha, a que deu muito dinheiro mesmo para a Espanha. Não por acaso, conforme eu já falei, a mineração era uma atividade que só o rei podia praticar. Somente a coroa poderia retirar das terras americanas o ouro e a prata. Monopólio real, né? E quem trabalhava para o rei? Você já parou para pensar? Ele vai mandar uma galera para cá? Ele vai mandar os seus funcionários para fazer mineração aqui debaixo do sol? Não, não, não. Os nativos da América, os astecas e incas serão os funcionários do rei. Eles trabalharão na mineração. E aí a gente tem dois modelos de mão de obra, de relação de trabalho entre o rei e os nativos. O primeiro modelo, o primeiro tipo de mão de obra é chamado de encomienda. Os nativos trabalham para os funcionários do rei, né, para esse fiscal do rei, para esse encomiendeiro, é assim que ele era chamado, em troca de proteção e catequese. Eu gostaria muito de ter uma edição muito linda nesse vídeo agora para botar um ponto de interrogação na cara. Oi? Em como o cara vai trabalhar debaixo de sol, na mineração, né, lá nos rios, no cascado dos rios, tirando ouro de aluvião, que é aquele ouro que fica bem na superfície, bem tranquilo de pegar, mas trabalhoso, cansativo. O cara vai ficar lá de sol a sol, trabalhando horrores, em troca de aula de Bíblia e proteção. Proteção de quê? Dos espanhóis mesmo? Porque o perigo para um nativo foi os espanhóis chegarem e acabarem com eles e destruírem eles. Você já parou para pensar que não faz muito sentido? Pois é, mas era essa a mão de obra praticada, a relação de trabalho praticada no início da exploração mineradora. O rei autorizava explorar os nativos em troca, ensinar a catequese para eles e proteger eles. Ah, mas isso não ficou assim. Muitos padres, os próprios padres, aqueles que têm a missão de catequizar, vão começar a mandar cartas para o rei, enfrentar o rei da Espanha. O senhor está doido? Que exploração é essa? Que loucura é essa? Que desumanidade é essa? Os caras estão aqui trabalhando de sol a sol, você não faz nada, você não paga nada para eles, está errado. É sério. Um dos homens, dos padres que fez isso foi o senhor Bartolomeu de las Casas. O senhor Bartolomeu bateu o pé, falou, tá errado, tá, essa exploração tá desumana, não pode ser assim não. Aí o rei trocou, né? Então tudo bem, vamos praticar a mita depois de alguns anos, né? O ouro de aluvião já tinha sido praticamente explorado. Aluvião é aquele ouro que fica nas encostas, assim, bem superficialmente, mais fácil, né? Tem aquele ouro que você tem que cavucar, sabe? Tá mais no subsolo, assim, que dá mais trabalho. E aí, o ouro de aluvião, que era aquele mais fácil, já tinha ido todo. Aí o rei resolveu trocar para a mita, também chamada de repartimento ou também chamada de quatequil. Daqui a pouco eu te explico esse nome, por que tem esse nome estranho, né? Quatequil. Como é que vai funcionar agora, Jeane? Os nativos vão ser explorados, mesma coisa, trabalhar, mas agora eles vão ter o salarinho
Ainda que baixinha, né? Baixa remuneração, mais alguns recursos de subsistência. O que é que eu estou chamando de recurso de subsistência? Comida, né? Então, alimentação e vestuário. Ou a gente poderia brincar entre nós aqui, uma cesta básica, né? O cara vai trabalhar muito e em troca ele vai ganhar um salário michuruca e uma cesta básica e umas roupinhas para ele vestir. É isso. Tá melhor que a encomenda, né? Porque na encomenda o cara não ganhava nada. Agora, pelo menos, ele ganha um salário baixo e roupinha, comidinha, tá melhor, né? Mas eu ainda preciso te contar que nesse salário baixinho que ele recebia, um pouco, eu não sei a porcentagem de cabeça aqui, mas um pouco era imposto. Ele deveria devolver o imposto pro rei. Olha isso, gente. Ele tinha que pagar imposto, por isso que ele recebe essa baixa remuneração em moeda mesmo, porque é com essa moeda que ele vai pagar impostos ao rei da Espanha. Sabe por que se chama guatequil? Porque essa prática de trabalhar, receber um salário e ter que pagar imposto já era normal para os nativos. Incas já praticavam isso. Se não me engano, astecas também. Então, olha o tanto que o rei foi inteligente. Vou praticar um sistema de mão de obra, um tipo de mão de obra, ao qual eles já estão acostumados. O rei deles já fazia isso com eles. Então, agora eles não vão estranhar. Eles ganham um salarinho e me pagam imposto e ainda ganham uma comidinha ali para não reclamar. É bem isso. Certo? Então, insisto, a mita, ou também chamada de guatequil e repartimento, já tem base na própria cultura nativa. Já se praticava isso, ou esse sistema muito parecido, muito semelhante, antes dos espanhóis chegarem aqui. A segunda atividade econômica, essa já liberada para os adelantados, né? Qualquer pessoa podia plantar, colher, trabalhar com gado, isso aí podia, desde que pagasse 20% de imposto para o rei, né? Tá tranquilo. Só não pode o ouro é 100% do rei. A agricultura e a pecuária é liberada. E aí, muitos adelantados enriqueceram, plantando cana-de-açúcar, por exemplo, plantando tabaco, para exportar para a Europa. Isso na Europa dava grana. Cana-de-açúcar, né, transformada em açúcar, era caríssimo na Europa. O próprio tabaco também tinha mercado na Europa. Então, essa galera plantava aqui, produzia aqui, para mandar para fora, para vender lá na Europa. Quem trabalhava na agricultura e pecuária? Como os nativos acabaram sendo assim recrutados pela coroa, aí na agricultura e na pecuária os africanos tiveram que vir ajudar, né? Basicamente os africanos trabalhavam na cana-de-açúcar, na fazenda de cana-de-açúcar e também nas fazendas pecuaristas. As fazendas pecuaristas têm um nome especial assim, né? Até para separar. Uma fazenda normal chamava de hacienda para poder produzir cana-de-açúcar ou algum outro... Cana-de-açúcar não, desculpa, errei. Cana-de-açúcar é para ir para fora, não é para consumo interno. Mas se eu vou produzir, sei lá, feijão, batata, milho, para vender aqui, para a população daqui, porque, poxa vida, tem nativo e tem espanhol vindo morar aqui. Eles comem o quê? Precisa comer, não precisa plantar para atendê-los na sua necessidade de sobrevivência. Então, as haciendas eram fazendas com produção de outro tipo de produtos agrícolas para o mercado interno. Veja bem, eu tenho fazendas que produzem cana-de-açúcar para mandar para a Europa. Eu tenho as haciendas com produção de outro tipo de produto agrícola para vender aqui na América mesmo, para alimentar a população que mora aqui, não para mandar para a Europa. E eu tenho também as estâncias, fazendas pecuaristas, mas não era para mandar carne para a Europa. É para ficar aqui, é para alimentar o vice-rei, é para alimentar o crioulo, é para alimentar o nativo, o africano, certo? Não por acaso, esse nome estâncias pegou até no Brasil, né? Fazendas pecuaristas do Rio Grande do Sul, muitas levam esse nome, estância tal. Vem daqui. As fazendas pecuaristas da América Espanhola eram chamadas de estâncias.
Eu finalizo o processo de colonização, as fases da América Espanhola, com um texto do Sérgio Buarque de Holanda, um historiador brasileiro, em que ele está comparando os espanhóis com os portugueses. Essa organização toda dos espanhóis que vocês viram agora, com a organização portuguesa, com a colonização portuguesa aqui no Brasil. Os espanhóis vinham para ficar, os portugueses para enriquecer e voltar. Eu não aguento, já tem que fazer uma pausa. Lembra que tem escola para o filho do espanhol morar aqui, estudar aqui? Porque ele vem para ficar, ele não está pensando em voltar para a Europa. O português vem para ganhar dinheiro e o sonho dele é voltar para Portugal, ele não quer ficar no Brasil. Você acha que talvez isso morreu? Será que isso acabou? Será que essa coisa da gente querer ir embora do Brasil não tem raízes aqui? Ai meu Deus, que coisa profunda, Jeane. Pesquisas mostram, quando os jovens são entrevistados, a maioria deles fala que quer ir embora do Brasil. A gente chama isso na geografia de fuga de cérebros, né? Às vezes o cara até faz faculdade aqui, mas depois vai embora. Estudou, aprendeu, ficou um cérebro top, mas vai embora. Olha onde a gente pode ver as raízes disso. Os espanhóis vinham para ficar, estudavam aqui, não pensavam em voltar. Os portugueses só queriam ganhar dinheiro e ir embora. Os espanhóis são mais rígidos, os portugueses mais liberais, frouxos e indisciplinados. Olha a origem do Brasil. As casas de suas cidades são dispostas segundo o capricho de seus moradores. Tudo irregular, portugueses, né? Não há vontade criadora, construtora. A colonização portuguesa foi orientada pela rotina, com desleixo, com o abandono. A ordem do português é o semeador, sem trabalho, sem plano, sem métodos. A ordem do espanhol é o ladrilhador, é o oposto. Me deixa chover no molhado, se você sabe o que é, escute, eu vou repetir. Ladrilhador é aquele que coloca pecinha por pecinha, ladrilho por ladrilho, como se fosse um mosaico, quadradinho por quadradinho. Com cuidado, com zelo, milimetricamente pensado, com método. O português não é esse ladrilhador. Ele sai jogando semente, de qualquer jeito, sai aqui, ali, sem método, sem plano. Olha a diferença para o espanhol. Aqui estão as nossas raízes, né? A América portuguesa e a América espanhola. E eu sempre gosto da comparação, porque a comparação sempre nos faz ver. Quando eu olho para o outro, eu vejo quem eu sou, eu me reconheço, né? Então, olhando para a América espanhola, olhando para como os espanhóis fizeram lá, a gente vê como a gente fez diferente, quem somos nós, quem fomos nós e quem somos nós hoje. Era isso. De América Espanhola é só. Até a próxima.